Olá! O nosso trabalho vai falar sobre Paulo Freire e a falta de políticas públicas no ensino da EJA. Nesse trabalho vão ser abordados os seguintes temas: aspectos históricos, concepções pedagógicas, o professor, o Paulo Freire e a falta de políticas públicas na educação de jovens e adultos. O início do século XX foi um momento decisivo para o Brasil na área da política, economia e educação. Com o processo de industrialização, os cidadãos não conseguiam vaga nas indústrias que aqui se instalavam, por causa do analfabetismo, pois para conseguir as vagas tinha que ter uma escolaridade mínima. Com tudo isso acontecendo, o Brasil resolveu criar uma campanha para acabar com o analfabetismo entre adultos, fornecendo instruções para que esses trabalhadores pudessem executar suas tarefas. Com o processo de urbanização e os trabalhadores em situações precárias na saúde, na higiene e na habitação, a educação escolar assumiu um papel muito importante. Além da sua escolaridade mínima, teria que ensinar higiene com o corpo, regras de condutas. Mas em 1964 foi criado um programa de analfabetização por Paulo Freire, mas por causa do regime militar isso não foi executado. Durante o regime militar, o Brasil sofre pressão dos Estados Unidos e cria o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, que ficou entre as décadas de 1970 e 1980. Mas em 1971, a LDB cria um supletivo com o objetivo de suprir a aprendizagem de qualidade para jovens e adultos que não tiveram acesso à escola. Em 1988, com a Constituição, traz muitas mudanças para a educação, dizendo que todo cidadão tem direito à educação, amplia as finalidades da educação em 3 etapas: desenvolvimento integral, preparação para o trabalho e preparo para a cidadania. Com a globalização, o Brasil traz novas tendências para a educação, combatendo o analfabetismo. Resgate da educação seria essencial para o resgate da cidadania. Assim, a legislação referente à EJA começa a participar de conferências internacionais. Com essas conferências, a LDB de 96, que rege o sistema educacional, vem assegurando as vagas entre jovens e adultos. Assegura também as suas especificações. O Plano Nacional também criou 26 metas para a EJA, mas como não foi alcançados seus objetivos, essas metas não foram executadas. Hoje, nas classes da EJA, tem diversas pessoas, como idosos, jovens e adultos. Com a conquista da EJA, a taxa de analfabetismo baixou e a taxa de alfabetizados acima de 15 anos aumentou. Bom, sobre a EJA. Eu, Liza, não me lembro de nenhum adulto ao meu redor que tenha feito a EJA. Os adultos que eu conheço, ou eles pararam de estudar muito cedo e depois não voltaram, pararam ainda quando eram crianças, jovens, porque precisavam trabalhar e depois não voltaram mais. E tem também aqueles que continuaram a estudar, aqueles que tinham melhores condições, continuaram a estudar, se graduaram, e enfim. Então, o que eu pesquisei mais a fundo foi pelo livro da Unicelv, e especificamente sobre as concepções pedagógicas norteadoras da EJA. Essas são divididas em 3: a educação popular, educação permanente e a educação e aprendizagem ao longo da vida. A educação popular tem como embasamento as teorias progressistas, as tendências progressistas, que botam a educação escolar como um processo ativo e problematizador. Atualmente, ela é o desenvolvimento de habilidades para atuar no mundo social e no mercado de trabalho. Sobre a educação permanente,
Essa pressupõe que os indivíduos devem possuir condições de estar sempre aprendendo e que o Estado deve garantir essas condições. Nisso, o livro da Uniaselv entra na teoria do capital humano, que é investir na educação na infância para no futuro ter um retorno de capital humano. Na época em que esses pensamentos surgiram, ainda mais com a industrialização, criou-se no imaginário das pessoas que a educação é sinônimo de progresso de vida. E por isso muitas pessoas começaram a procurar condições de procurar ir atrás da educação, de se formarem, para entrar no mercado de trabalho e se especializar. Ou seja, virou sinônimo de qualificação para o mercado de trabalho. Já na aprendizagem ao longo da vida, ainda tem uma parte dessa educação permanente, que o Estado ainda deve garantir condições. Mas na aprendizagem ao longo da vida, o sujeito também tem um papel, que é ele tem um papel que é o de ser responsável pelo próprio estudo e investimento nesse. Agora, a educação ela deve formar cidadãos que irão exercer a democracia e que vivem em um mundo globalizado de novas tecnologias. E é isso. Os papéis do professor da EJA. Ao desenvolver atividades como a turma EJA, o professor assume papéis distintos, que muitas vezes o retiram da condição de docente, né? E os levam a outras finalidades, outras funções. Como, por exemplo, ser promotor de aprendizagens, promover encontros, organizador do tempo, fortalecendo as relações e ser criador de rotinas. A sala de aula, como um encontro entre alunos e professores, ela retrata o caráter de experiência que é rica em diálogos, conhecimento, espaço de trocas, respeito às opiniões. A sala deve ser vista como um espaço em que vínculos de amizade, cooperação e confiança se constroem e consolidam, animando o processo de ensinar e aprender do professor. A postura do professor em sala ela se ressignifica e passa a envolver os alunos jovens e adultos em suas rotinas de vida e a tudo que se propõe a ser aprendido. O professor de aprendizagem, ele se permite a aprender ao longo do processo, se isentando do papel de conhecedor de tudo. Ele se coloca como facilitador e potencializador das aprendizagens. O professor, ele deve favorecer o aprimoramento, o aprofundamento de conhecimento que o aluno jovem e adulto ele já possui. Então, para que tenha outro significado na vida de alguém, ele precisa ter transformações na maneira de pensar, considerações reflexivas, críticas, né, que ocorrem num espaço de trocas onde o professor se iguala ao aluno como parceiro na busca. Então, o professor ele é visto como fortalecedor do grupo e ver a turma como um grupo é muito importante para a construção de diálogo, produção, em que equipe, né, expressão individual, garantindo o direito à voz, promover o diálogo e as trocas e atitudes colaborativas de todos. O professor ele deve ajudar, quebrar preconceitos, criar situações de amizade, diminuir distância de idade, crença, valores. Então, os papéis dispostos ao professor EJA, eles superam questões conteudistas e didáticas, promovendo habilidades sociais. O professor ele deve buscar preparar, estimulando-os e apresentando maior participação e contribuição durante as atividades acessivas e inclusivas.
considerando a possível diferença na faixa etária dos alunos, essa diferença de idade, no caso. A rotina adequada, ela harmoniza tempo e atividade necessária no espaço físico, que é facilitador e que se ajusta à proposta. O método didático utilizado e o espaço físico, eles vão moldando conforme a turma é desafiada a realizar os encontros das aulas. Essa foi a minha contribuição para os papéis do professor da EJA. Obrigada. Paulo Freire foi precursor de um dos métodos revolucionários para o ensino na modalidade de EJA. Aplicado há mais de 50 anos, o método de Paulo Freire foi aplicado pela primeira vez na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, e tinha como meta principal uma meta ousada, que era alfabetizar adultos em 40 horas sem utilizar nenhum tipo de cartilha. Mas não só alfabetizar, Paulo Freire queria despertar a consciência política. Então, antes de partir para a alfabetização, ele procurou ter um contato prévio com cada aluno para escutar suas histórias de vida e seu cotidiano. Paulo Freire utilizava um método revolucionário de alfabetização, que era as palavras geradoras. Paulo Freire, depois de descobrir e ouvir as histórias de vida de cada aluno seu, ele procurava conhecer quais eram as principais palavras que estavam envolvidas no cotidiano do aluno e na rotina do aluno. Através disso, ele conseguia partir dessas palavras para começar a alfabetização, para assim dar mais familiaridade ao aluno e para facilitar o seu processo de ensino-aprendizagem. Mais do que isso, Paulo Freire não queria somente alfabetizar os seus alunos, mas queria ajudar eles a ler o mundo, uma expressão famosa do autor, que significava colocar os alunos como elemento principal do seu desenvolvimento de conhecimento e fazer com que neles fosse despertada a consciência do mundo em que ele vive, para que assim, a partir dessa consciência, o aluno conseguisse transformar a sua realidade. Então, Paulo Freire acreditava em uma pedagogia libertadora, e segundo ele, através dessa pedagogia era possível romper com a cultura do silêncio e colocar o aluno como o sujeito principal da sua própria história, fazendo com que ele consiga mudar a sua realidade, fazendo com que os oprimidos saiam do lugar de oprimidos. E essa pedagogia tinha como principal ponto o diálogo e a ação. E esse diálogo ele não era opressor, não era somente o professor que era detentor de todo o conhecimento, mas era uma troca justa, era uma troca horizontal. E esse método de Paulo Freire foi o responsável por ser o primeiro método a alfabetizar cerca de 300 alunos em 40 horas. A falta de políticas públicas na EJA tem chamado muita atenção, né? Em 2022, a EJA perdeu cerca de 97% dos seus recursos e investimentos, né? A falta de infraestrutura nas unidades educativas para que comporte essa turma da melhor maneira possível tem sido precarizado, né? 11 milhões de pessoas maiores que 15 anos não sabem ler e nem escrever. Deste modo, é necessário discussões pertinentes para a consolidação desta modalidade de ensino que há muito tempo tem feito a diferença na educação básica brasileira. As discussões que trouxemos nesse paper foi sobre a importância da metodologia de Paulo Freire e sobre a importância de discutir sobre essas políticas públicas que envolvem o EJA e a necessidade, nos dias atuais, de formação ao longo da vida, sobre o que o mercado de trabalho e a sociedade exigem das pessoas. E a nossa imagem analisada foi esse gráfico sobre a evolução da matrícula na EJA entre 2018 e 2022, entre a esfera privada, pública, e também sobre a evolução da matrícula por etapa de ensino, entre o fundamental e médio.
E é isso. Muito obrigada pela atenção.